Saudações, tribo de luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você já ouviu falar de pessoas que nunca estudaram música e tocam instrumentos musicais de forma divina? Ou então pessoas que pintam quadros, sendo que na família não tem nenhum artista e elas nem sequer fizeram curso sobre isso? Como que essas pessoas conseguem ter essas expressões de arte? Isso pode sim ser uma manifestação mediúnica, um dom de Deus. E hoje a gente vai falar aqui no canal sobre mediunidade especial. 7 formas de manifestação da mediunidade de forma especial, que são dons mais raros, mas muito presentes por aí. Então, se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo ao curso Equilíbrio Mediúnico. Vamos lá! A gente está sempre falando aqui no canal que a mediunidade é um dom de Deus. E como esse dom vai se expressar, depende da habilidade de cada um ou depende até da missão que você tem no mundo. A mediunidade, ela vem como esse manancial de poder, aonde o seu campo eletromagnético está aberto e a partir disso você consegue canalizar alguns poderes especiais, alguns dons. E dentre esses dons, inclui aí os dons artísticos. Então a gente tem algumas mediunidades especiais que eu vou contar para vocês nesse vídeo. Eu vou falar hoje de 7 mediunidades especiais. Uma das formas da mediunidade se expressar é através dos dons artísticos. Muitas pessoas que eventualmente não tiveram nenhum contato com a arte, nenhum contato, não possuem ninguém na família que possua esse dom, não fizeram nenhum curso, de repente expressam habilidades específicas. Por exemplo, a música. Existem várias pessoas, inclusive se você botar no YouTube, crianças gênios da música. Você vai ver criancinhas assim de 3, 4 anos que sentam no piano e tocam. E é incrível que quando elas começam a tocar, elas fecham os olhos e parece que elas estão incorporadas mesmo. Você sente assim a força na mão daquelas crianças tocando de forma estrondosa. Quer dizer, eles nunca fizeram curso, eles nunca fizeram necessariamente, nunca frequentaram um conservatório de música e eles tocam divinamente. De onde vem isso? Claro que isso é uma expressão de Deus. Claro que isso é uma expressão mediúnica. Existem alguns relatos que dizem que isso pode ser também uma memória de outras vidas. Tudo que nós aprendemos, nós guardamos no nosso perispírito, que é o nosso campo espiritual. E essas memórias, tudo que a gente aprende, a gente carrega nesse nosso chip espiritual, digamos assim. E você, quando você reencarna, você traz todos os conhecimentos que você já adquiriu em outras vidas. Então existe aí uma memória etérica, né? Existe uma memória realmente perispiritual que pode vir com você e existe ainda a possibilidade de você estar recebendo influência de espíritos. Então a mediunidade musical é uma das formas especiais de manifestação da mediunidade. Hoje aqui a gente vai falar de 7. A música é uma delas. Existe uma segunda forma de expressão da mediunidade de forma especial, que é através do desenho. Eu não sei se vocês já viram, aqui em São Paulo a gente consegue ver isso na Avenida Paulista, que muitos artistas se expressam ali no meio da rua. Às vezes você encontra artistas que nunca fizeram arte na vida, que não tiveram a oportunidade jamais de frequentar uma escola de belas artes e, no entanto, eles pegam às vezes cinza de cigarro e eles conseguem desenhar rostos incríveis, né? Eu já vi imagens e pinturas assim na Paulista de você olhar e chorar e dizer, meu Deus, isso é a expressão de Deus. Pessoas que desenham Jesus Cristo ou pessoas famosas, né, com lápis, com grafite. Então, assim, de onde que vem esse dom especial? Sem dúvida alguma, eles podem estar ali sendo influenciados por espíritos artistas, espíritos desenhistas que estão ali instruindo eles, né? Então você tem aí uma segunda manifestação de mediunidade especial. Uma outra forma de mediunidade especial é a pintura mediúnica. Existem muitos médiuns famosos, na Bahia a gente tem o Medrado, que é um médium de pintura mediúnica fenomenal. São pessoas que recebem a comunicação de espíritos pintores, que já morreram, claro, né?
de pintores famosos, inclusive, e esses espíritos, eles tomam ali o corpo do médium e eles fazem aquelas pinturas. E essas pinturas, elas podem ser analisadas por vários críticos de arte, pessoas que entendem profundamente o estilo de desenho desses espíritos, ou melhor, desses artistas, e comparando essas pinturas mediúnicas com o traço desses artistas, é possível comprovar a autoria e ver que, de fato, quem se manifestou ali naquela pintura mediúnica foi um espírito realmente, enfim, de Monet, né, de vários pintores aí da Renascença e do passado que ainda se manifestam hoje de forma mediúnica. Então, a pintura mediúnica é a terceira forma de mediunidade especial. A quarta forma de mediunidade é a mediunidade olfativa. Eu citei um pouco dessa mediunidade que eu possuo no vídeo 11 da série Em Busca do Sagrado. Se você não está assistindo essa série, eu vou colocar aqui embaixo nesse vídeo, aqui na descrição, o link para essa playlist. Esse vídeo 11, eu comentei com vocês aqui que eu tenho o hábito de sentir cheiros, né? E, infelizmente, quando a gente tem a mediunidade olfativa, ou felizmente, a gente não só sente cheiros agradáveis, né? A gente fala, ai, que legal, eu quero ser médium olfativa, eu quero sentir cheiro de rosas ou cheiro de incenso, mas acontece também, já aconteceu comigo, de, por exemplo, você sentir um cheiro de defunto. Sabe cheiro de defunto, aquela pessoa que morre e que o estado já está em putrefação, o corpo já está em putrefação, aquele cheiro insuportável de putrefação do corpo? Eu já senti isso, por exemplo, né? E essa mediunidade olfativa não adianta, você mexe o nariz, você tampa o nariz e você continua sentindo, porque você não está sentindo através do nariz, você está sentindo através desse dom mediúnico, né? E é aquele cheiro de morto horrível. E no dia que eu senti isso, na sequência eu fiquei sabendo que uma pessoa tinha morrido, né? Então, assim, a mediunidade olfativa é uma das formas da mediunidade se manifestar e ela é mais ou menos rara, não é muito comum, mas ela se expressa também nessa classificação de mediunidades especiais. Uma outra forma de mediunidade especial é a mediunidade de poliglota. Essa é sensacional, que é aquela pessoa nunca ter estudado língua nenhuma, e de repente, incorporado, a pessoa começa a falar em francês, ou em russo, ou em italiano, e você fica absolutamente dizendo, como assim, né? Então, a mediunidade de poliglota, ela é mais rara também, mas teria a capacidade do médium transmitir na língua original daquele espírito comunicante. Então, assim, às vezes acontece numa sessão mediúnica, eu já presenciei, inclusive, de incorporar, por exemplo, um espírito de uma pessoa da África e o espírito chegar falando em Yorubá, né? E a gente diz assim, meu irmão, nós não conseguimos entender o que você está falando, então eu peço encarecidamente que você possa falar na nossa língua. E naquele momento o espírito para um tempo de concentração e daqui a pouco ele volta falando na nossa língua. Porque, na verdade, as línguas, ela tem a ver com a cultura, né, local. Qual é a língua do espírito? O espírito não tem língua. Na verdade, é o que a gente pode chamar da língua dos anjos, né? O espírito, ele é capaz de percorrer qualquer distância e se comunicar com todas as pessoas em qualquer continente. E essa comunicação, ela se dá de consciência para consciência. E de consciência para consciência não existe a língua. A linguagem, ela é cultural, ela está condicionada à sociedade em que vivemos. Então, o espírito livre, ele tem de fato a capacidade de manifestar qualquer língua. E a partir dessa manifestação, se você tiver a mediunidade de ser poliglota, você é capaz de incorporar espíritos de diferentes continentes e no mesmo dia, na mesma sessão mediúnica, você sair falando francês, sair falando russo, falando italiano, mas falando bem falado, né? Como um nativo, né? Aquela história, eu aprendi um pouquinho de francês e estou falando algumas palavras. Não é isso. É de fato o espírito se manifestar através da língua original dele. Isso também é um tipo de mediunidade que a gente classifica especial. Uma outra forma de mediunidade especial é o que a gente vai chamar de iletrados. O que são os iletrados? São pessoas que, médios no caso, não têm nenhum conhecimento acadêmico, são pessoas analfabetas, pessoas que nunca frequentaram a escola, pessoas que não têm qualquer, digamos assim, conhecimento escolar e de repente as pessoas começam a proferir poesias do passado, né? Poesias clássicas, como por exemplo recitar uma poesia de Castro Alves ou recitar uma poesia de
Olavo Bilac, sabe assim? Enfim, a pessoa é capaz de manifestar conhecimentos de romance e de coisas acadêmicas e de estudos que aquela pessoa nunca teve. Então você fala, como assim? Essa pessoa nunca leu um parágrafo, como é que essa pessoa está recitando uma poesia inteira de Castro Alves? Então, assim, essa é uma outra forma de manifestação de mediunidade especial. E aí você transformar aquele iletrado, ele trazer de fato um conhecimento mais aprofundado. E a sétima e última manifestação de mediunidade especial são os historiadores. Quem são os historiadores? São pessoas que não necessariamente estudaram história, não necessariamente tiveram acesso àquele conhecimento e começam a manifestar conhecimentos profundos sobre a história de um determinado acontecimento. Inclusive, esses médiuns historiadores, eles revelam acontecimentos que não estão, inclusive, em nenhum livro. Por quê? Porque eles conseguem acessar espíritos, vamos dizer, na época que o Brasil foi descoberto. Então, Pero Vaz de Caminha teve aqui, escreveu aquela famosa carta, né, ao rei de Portugal sobre como era o Brasil. Imagina que você, como médium historiador, você consegue incorporar Pero Vaz de Caminha. Né? E aí, que você não incorpore, mas você pode receber isso de forma inspirada, né? Não necessariamente você vai incorporar, mas você pode receber a intuição ou a inspiração daquele conhecimento. E aí, Pero Vaz de Caminha vai e conta toda a história para você e fala assim, olha, não, na verdade eu vou te contar a verdadeira história do descobrimento do Brasil. Aquela carta que eu fiz era politicamente correta, era ideal para aquele momento histórico, mas eu vou te contar os bastidores que não está em livro nenhum. E de repente você começa a revelar um outro lado da história que ninguém conhecia. Isso é muito comum entre os escritores, entre os historiadores, pessoas que realmente recebem uma espécie de unção de Deus, né? Aquela história, abrir um upload aí de alguma coisa e a pessoa começa a fazer um download daquela informação que ele não estava estudando ou sabendo em nenhum livro, né? Então isso é muito interessante. Eu citei aqui para vocês nesse vídeo 7 manifestações especiais da mediunidade. Elas não são as únicas manifestações, existem outras, mas essas são as mais conhecidas. Lembrando sempre que esse conhecimento está lá fortemente explicado no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e a gente está sempre trazendo aqui no canal as referências bibliográficas. Se você gosta de estudar, procure estudar os livros. Se você não gosta, não tem nenhum problema, fica aqui assistindo os vídeos com a gente, que aí você vai poder cada vez mais aprofundar o seu conhecimento. Me conte, você tem alguma mediunidade especial? Conta pra gente aqui nos comentários, compartilha suas experiências, lembrando sempre que a Tribo de Luz é essa egrégora de poder para que a gente possa estar fazendo essa troca de experiências. Então eu espero que você possa compartilhar conosco alguma vivência dentro dessa mediunidade especial. Muito obrigada por estar comigo até agora no canal. Não esqueça de dar o seu joinha, compartilhar com seus amigos e eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!